vamos nós para mais um episódio número 8, falando do futebol feminino. E além do futebol feminino, aspectos, né, interessantes e pertinentes que servem de forma positiva ao futebol feminino, né? A gente agradecendo a presença aqui da Sheila, nossa treinadora e ex-atleta de futebol. A gente vai falar sobre a consistência para atleta de futebol feminino, que é um tema importante nos dias de hoje. Muitas atletas, infelizmente, na jornada, né, acabam desistindo, acabam, né, ficando para trás. Então, acho que essa palavra é importante, a consistência. Vamos falar sobre isso, trazer um exemplo de um atleta da Inglaterra, né, que apesar de não ser feminino, apesar de ser um futebol masculino, mas o exemplo, acredito que é muito positivo para as meninas, porque as dificuldades virão, queira ou não, goste ou não, aceite ou não. Então nós teremos esse detalhe da consistência. Vamos falar sobre uma treinadora da Alemanha, que assumiu uma equipe da primeira divisão, da principal liga da Alemanha, primeira na história, né? Está entrando para a história, está em vários sites de notícia, falando sobre a Mary, e não sei exatamente como pronunciar o sobrenome dela, se é Louise ou Luz, mas a Mary Luz. Ok, perfeito, obrigado, Sheila. Então temos a Mary, que está fazendo história aí no futebol feminino, né? Assumindo uma equipe da elite, da primeira liga, né, da principal liga da Alemanha. E depois vamos falar e mostrar os gols da seleção brasileira, que está no Brasil fazendo amistosos e jogou contra a Coreia do Sul. Venceu com um placar bastante elástico, né? Fez 5 gols, tomou um gol. Enfim, vamos falar sobre isso também. E da seleção sub-20, infelizmente perdeu, mas faz parte, está se preparando também. Então a gente começa, Sheila, o seu bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe que horas que as pessoas vão assistir, mas, por gentileza, qual a sua opinião em relação aos nossos tópicos? O que você vê aí que está vindo aí para frente? Por favor, bom dia. Bom dia, meu amigo. É um prazer estar aqui mais uma vez com você aí. E, assim, nossos tópicos são de suma importância, né? A gente está abordando esses assuntos sobre o futebol feminino, sobre as categorias de base, profissional. Então, isso aí só vem a agregar ainda mais para muitas atletas, muitos profissionais que buscam, né, estar na elite do futebol feminino, e também está comentando, como nós fazemos hoje, né, nas nossas lives, sobre o assunto, e é disso que a gente precisa, né, colocar em mais evidência, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, nossos tópicos são de suma importância. Perfeito, tá ótimo. Obrigado, Sheila. Então vamos lá, vamos começar o nosso jogo, né? Vamos dizer assim. Primeiro tema nosso, a consistência para a atleta do futebol feminino. Às vezes as atletas não entendem muito bem quando a gente fala de consistência, né? Consistência não é somente você ter força de vontade para você iniciar ou correr atrás de um sonho, iniciar um projeto, né? Não é só isso. Consistência é você não perder o seu foco, principalmente, né, quando as coisas derem errado. Então, por exemplo, eles aqui nos Estados Unidos falam muito sobre isso, que é você manter... Bombeiro ou polícia, não sei, passou alguém aqui. Ouvi. Pois é.
que é você manter, né, o seu foco, principalmente quando as coisas dão errado, porque não adianta quando está dando tudo certo e a pessoa fala em força de vontade, em garra, em consistência, isso tudo é bonito. Mas você, menina que é atleta, e quando o treinador põe você no banco de reservas, qual é o seu comportamento a partir daí? No próximo treino, qual é o seu comportamento quando o treinador substitui você durante o jogo? Como você se comporta? E a partir daí, no próximo treinamento, como é que você vai se comportar? Quando você sabe que está indo mal no jogo, como você vai se comportar? Então, quando a gente fala de consistência, é isso. É o comportamento da atleta nas situações difíceis. E isso é importante para as atletas entenderem que quando elas estão sendo observadas, a Sheila foi atleta e hoje é treinadora, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando as atletas estão sendo observadas, os treinadores eles observam não apenas o que ela faz de bom, o cruzamento, o passe, a forma que ela domina a bola, a inteligência dela para achar uma atleta livre para fazer um gol. Não é só isso, não. Os treinadores hoje eles estão observando como que ela lida com as adversidades. Quando toma um gol, quando é substituída, quando perde a bola, quando dá um passe errado, quando o juiz marca ou não marca, quando alguma coisa desagrada essa atleta, como que ela se comporta? Esse é o X da questão que os treinadores estão observando, porque o futebol é um esporte coletivo. Então não é o tênis. O tênis é um atleta jogando contra um atleta. É você e você. Agora, o futebol é um esporte coletivo. Num grupo de, vamos colocar aí, 25 atletas. 25 atletas. Se você tiver uma atleta com um comportamento ruim, essa atleta pode estragar todo o ambiente e ela pode ser uma como que se diz, num cesto de frutas boas, ela pode ser aquela fruta ruim e pode contaminar as outras frutas. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer, Sheila? Com certeza, com certeza. Então, assim, quando a gente fala de consistência, isso é muito importante para as meninas, né, para as atletas, para as treinadoras, para as mães de atletas, né, os pais de atletas, orientar as suas meninas, as suas filhas, porque o comportamento que está atrelado à consistência, ele é muito importante. Não é só correr, chutar, fazer gol, é muito mais do que isso. E principalmente, né, quem deseja chegar no alto nível, quem deseja jogar na Inglaterra como a Sheila jogou, quem deseja algo, né, diferente, vamos dizer assim, precisa atentar para esses detalhes. Não basta só correr, chutar, fazer gol. Existe uma série de fatores, de atributos, né, do lado até afetivo, vamos dizer assim, que as atletas precisam atentar e se policiar, né? Porque você vai sentir raiva, você vai sentir, né, as emoções básicas do ser humano. Eu falei isso no outro vídeo, né? As emoções básicas do ser humano é alegria, tristeza, medo e raiva. São 4. Né? Não importa o que aconteça, você vai estar sendo sempre rodeado por essas emoções. Alegria, fez o gol. Tristeza, tomou o gol. Raiva, o juiz não marcou a falta. Entendeu? E medo de errar. Vai bater um pênalti, tá? Você vai ter medo de errar. Você vai fazer alguma coisa no jogo, você vai ter medo. Então, as emoções estão sempre ali. Como que a atleta ela responde a isso na sua consistência? Não apenas física, se manter em forma, mas a sua consistência mental, no seu comportamento, nas suas, né, decisões, enfim. Sheila, antes de eu compartilhar aqui a situação do nosso atleta da Inglaterra, você que jogou, né, coincidência, não estou falando de Inglaterra, você jogou na Inglaterra, né, e hoje é treinadora. O que você pode compartilhar, principalmente com as meninas, né, que estão aí iniciando, com seus 13, 14, 15, 16 anos, estão iniciando, em relação a essa coisa do comportamento ligado à consistência para
para o que fazer, principalmente nos momentos difíceis, né? Qual é a sua opinião, por gentileza? Obrigado, Sheila. Amigo, eu lido aqui com vários tipos de atleta, né? E essa questão que você vem falando aí da fruta, né? Aquele jarrozinho ali, tudo junto ali, aquela frutinha estragada vai acabar estragando as outras. A gente aqui chama de famosa laranjinha podre, que pode acabar estragando as outras laranjas também, né? Então, eu tenho uma atleta aqui em questão que ela tem um comportamento bem difícil, sabe? Uma menina nova, joga demais, joga muita bola. Se ela melhorar essa mentalidade dela, esse comportamento dela, ela vai ser uma futura craque aí do nosso futebol brasileiro. Mas, a princípio, é aquela questão de atleta que, se eu deixar, estraga as outras. Então, assim, eu, quando fui para a seleção brasileira, na minha primeira convocação, eu fui artilheira daquele período de seleção e eu era reserva, eu era banco. Eu só entrava no segundo tempo. Só tive uma oportunidade de jogar no primeiro tempo, de começar jogando. Foi até num dia que eu estava me sentindo mal, com muita cólica, e calhou de eu começar jogando aquela partida. Então, assim, a minha mentalidade sempre foi muito, muito boa em relação a isso. Eu sempre soube esperar o momento certo, né? Respeitar aquilo que o treinador demandava, respeitar minhas colegas também de equipe, porque estava todo mundo ali buscando também uma oportunidade. Então, o que eu vejo em relação a isso é que, hoje em dia, tem muitas meninas que não têm essa mentalidade. Muitas meninas, principalmente as meninas que saem das favelas, das comunidades, né, das várzeas, elas têm mais dificuldade em aceitar certos tipos de questões, sabe? Eu lido com esses tipos de atleta todos os dias e é bem difícil, cara, porque elas acham que tem que jogar, porque joga bem, tem um futebol bonito, acha que tem que ser titular. E o futebol hoje em dia não é só isso. É como você falou, hoje a gente que está de fora, como treinador, a gente está observando várias coisas, né? Não é só o futebol em si. O futebol cresceu muito, hoje em dia a gente está a um nível acima, e cada vez crescendo mais e mais. Então, essas meninas têm que começar a se adaptar a isso. Se não se adaptar, vai ficar para trás. Porque essa mentalidade de não querer aceitar, de não respeitar o próximo, de não respeitar o que o professor fala, isso aí não tem mais vez no futebol, né? O futebol vem cada vez mais evoluindo e elas têm que evoluir junto. Verdade, Sheila. É importante você estar falando isso porque você jogou, né? Jogou em alto nível, saiu do Brasil, jogou na Inglaterra, e as meninas precisam entender, né? Eu acredito que quando você fala, hoje você é treinadora, enfim, eu acredito que, né, as meninas que são inteligentes, né? As que são inteligentes, que estão que estão antenadas com o que está acontecendo, elas vão tirar isso para elas, entendeu? Então, assim, acho que é importante, né? Atletas, ouçam as pessoas que já passaram pela experiência, entendeu? Isso que você falou da atleta que você tem aí, infelizmente isso é muito comum, né? É uma cultura nossa ali no Brasil, que aquela criança, quando ela joga muito bem, a gente acaba deixando o lado da disciplina um pouco de lado, porque ela joga muito bem, porque ela sempre salva o time, porque ela sempre faz 1, 2 gols, porque ela, né? E só que lá na frente vai vir a cobrança, entendeu? Quando chegar lá em cima, perto do profissional ou no profissional, com 18, 19, 20 anos de idade, um ambiente completamente diferente do que o ambiente que ela tem quando ela tem 12 anos de idade, 13, vai vir a cobrança. Mas, enfim, importante. Sim, pode falar, pode falar. É o que eu costumo falar muito para as minhas atletas, é que a gente, quando tem esse tipo de comportamento ruim, na base a gente ainda vai relevando, né? Mas aí é como você acabou de falar, vai chegar num profissional, vai bater e vai voltar, porque não vai ter espaço para isso lá, né? E a questão de quando eu jogava na Inglaterra, anos atrás,
Cara, as meninas lá, novas, de 10, 12, 11, 13 anos, já tinham essa mentalidade boa, sabe? Que no Brasil, infelizmente, a gente cultiva muitas coisas ruins em atletas. Eu, assim, como atleta, como ex-atleta falando, eu sempre tive muita disciplina, muita responsabilidade, muito respeito. Eu aprendi muito, eu aprendi isso com todos os professores que eu passei, sabe? Graças a Deus eu tive professores excelentes que me ensinaram muitos valores assim em relação ao esporte e eu soube lidar com isso. E as meninas de hoje, o que eu vejo é que muitas não têm limite. Não tem e nem querem ter. Acham que porque jogam futebol bonito, porque fazem muitos gols, podem fazer tudo. Pode chegar num campo e ser agressiva com a colega. E não é dessa forma. Então, assim, eu costumo dizer muito para as minhas meninas aqui, cara, se você quer realmente ser uma atleta profissional, a sua mentalidade tem que evoluir conforme você vai evoluindo de categoria também. Você não pode ir para um profissional e pensar como uma sub-17, uma sub-20, né? Não tem espaço. Então, a mentalidade precisa evoluir junto. Isso é importante porque as atletas, né? Eu também, quando tinha meus 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade, eu não tinha essa visão, né? E depois você percebe as coisas. Só que eu também nunca tive ninguém para me falar isso, entendeu? Então, assim, as atletas jovens, se tornar uma atleta de futebol profissional, né? Feminino, futebol feminino, hoje no Brasil é uma realidade, não é mais aquela coisa. Não, é uma realidade, tá? A tendência é ter cada vez mais oportunidades, tá? A tendência é que os valores, falando da parte financeira, aumentem cada vez mais. Então, assim, a tendência é que as coisas caminhem numa direção positiva. Só que tem o outro lado também, tudo tem o ônus e o bônus. As meninas precisam entender o seguinte: hoje você tem 13, 14, 15 anos e você não acha que o lado da disciplina, do comportamento, o seu lado mental, ele não é muito importante porque você entra, você é rápida, você é forte, de repente você é muito habilidosa, e aí você, né, 14 anos de idade, por exemplo, você faz, acontece e tal, beleza. Só que tem um detalhe, quando você chegar lá com seus 18, 19, 20 anos de idade, você vai jogar com atletas que têm 30. Então você vai ter 20, vai jogar com uma que tem 30. Ela tem 10 anos na sua frente de experiência, de lastro de treinamento. Então hoje a sua realidade é um mundinho pequenininho. Mas as coisas dando certo para você, atleta, você hoje menina, quando você chegar lá próximo aos seus 20, você vai jogar com uma mulher que de repente já vai ser até mãe, de 33, 34 anos de idade. Então, né, as coisas não vão ser tão fáceis assim, tão simples assim, não. Então, se você não parar para atentar para outros detalhes, né, principalmente o comportamental, a consistência, treinamento, consistência de jogo, consistência de comportamento, consistência no seu descanso, se você não atentar para isso, você vai ficar pelo meio do caminho. Tá? Eu sei que às vezes a gente tem que falar a verdade, mesmo que isso não agrade muito, mas você, pai, mãe de atleta, você precisa entender que somente o futebol não vai ser o suficiente, principalmente quando chegar lá no adulto, quando chegar lá, né, onde não vai ter mais meninas, serão as mulheres, porque a de 35 vai estar jogando contra a de 19, entendeu? E não vai ser fácil para a de 19, eu tenho certeza absoluta, não vai ser nada fácil, entendeu? E essa é a realidade que está esperando por elas, né, por você, menina, que é atleta, essa é a realidade que está te esperando. Não adianta a gente falar bonitinho, porque a realidade é essa. Né? Tá ok, sim. Pode falar. Isso vem também muito de casa, né? Porque eu já tive situações de estar na beira do campo e uma mãe está questionando por que da filha não está jogando.
entendeu? Já começa errado daí, né? Então, assim, dentro de casa, se a atleta não tiver uma boa mentalidade, uma cabeça boa, entendeu? Só piora, infelizmente, porque tem responsáveis também que não sabem lidar com uma situação, né? Não entende do futebol, todo um contexto, e acha que porque o filho não está jogando, o filho tinha que estar lá, não quem está, entendeu? Que a treinadora está fazendo errado. Então, assim, começa dentro de casa. Isso aí que você falou faz toda a diferença, porque você, treinadora, né? O treinador, ele também é um educador, né? E apesar da educação física hoje nas escolas não ser valorizado, né, erradamente, mas assim, um professor de educação física, um treinador, um educador, você tenta puxar para um lado, mas se em casa puxa para o outro, complica, né? Agora quem sofre é a criança, é o jovem, entendeu? Aquela menina que está ali com seus 14 anos, de repente com muito talento, ela aos 14 anos não entende que se tiver, de repente, a possibilidade de um Kansas lá, que está abrindo o CT em Itu, se aquele profissional lá do Kansas olhar para ela e falar, poxa, joga muito bem, mas não tem uma consistência de bom comportamento, não tem uma consistência de boas atitudes, não tem né, que eles chamam de behavior, eles não gostam e não levam, entendeu? Então, assim, imagine você, uma menina de 14, 15, 16 anos, de repente perder uma oportunidade de ser observada de perto por um clube como o Kansas, que eles não estão abrindo um CT em São Paulo, lá em Itu, porque eles acham Itu uma cidade muito bonita, entendeu? Eles estão abrindo um CT lá porque eles querem identificar talento. Agora, existe uma série de pré-requisitos, vamos dizer assim, né, que eles vão levar em consideração. Então, é um assunto que aparentemente é chato, mas em contrapartida é um assunto que faz toda a diferença para uma jovem, para uma atleta que deseja, né, aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. Se for fazer uma comparação, as oportunidades hoje, em 2026, para uma menina de 14, 15 anos, são muito maiores do que quando você, Sheila, estava com o seu sonho lá de menina, entendeu? Poxa, querendo, entendeu? É uma coisa assim, tem muito para melhorar? Tem muito para melhorar. Mas se você observar para trás, poxa, melhorou muito, entendeu? Melhorou muito. Eu vou te falar, se falasse para mim, sei lá, 10 anos atrás, um clube dos Estados Unidos vai abrir um CT no Brasil de futebol feminino. Eu ia ficar meio assim, falei, sério, será? Tal, não sei, entendeu? Sim. Exato, e você vê como, né, eles estão enxergando o que muita gente dentro do Brasil não está enxergando, entendeu? Eles estão investindo milhões para o futebol feminino exclusivamente, entendeu? Isso é um detalhe importante, exclusivamente feminino, a equipe do Kansas. Mas, enfim, tá ótimo. Eu vou tentar aqui falar alguns detalhes antes de mostrar o vídeo do Vardy, que é o atleta da Inglaterra, né? É um atleta, assim, uma história muito bonita, Sheila. Eu confesso que eu não conhecia, entendeu? Por acaso eu descobri essa semana. Não sei se você conhecia a história dele. Você conhecia a história do Vardy? Não, também não. Pois é, uma coisa assim, é uma história muito bonita de superação, de realmente consistência, que a vida foi fechando as portas, mas ele foi dando um jeito de pular o muro, passar por debaixo dentro de um buraco, enfim. É muito bonita a história dele, né? Então, assim, para as atletas, o nome dele é Jamie Vardy, ele foi dispensado, né, se eu não me engano, aos 16 anos de idade, e ele era muito pequeno. Então, você imagina Inglaterra, né? Eu morei na Irlanda, o futebol lá, fisicamente, o negócio entendeu? A Irlanda é ali praticamente colada na Inglaterra, eles têm a mesma
mesma visão, mesma ideia, mesmo conceito, né? O futebol lá é muito forte, entendeu? E se você é uma criança, vamos dizer assim, baixinho, né? Que a gente fala no Brasil, baixinho, né? Que nem o pessoal falava do Romário, baixinho e tal. Você vai ter muita dificuldade, né? Então ele foi dispensado aos 16 anos, ele jogava na 8ª divisão, olha só, Sheila, 8ª, tá, divisão, a equipe, né, que ele jogava, se fosse colocar hoje em dia representando, estaria pela 8ª divisão, e foi dispensado, né, porque fisicamente não era o perfil que eles queriam. Nisso aí, ele estava, né, você imagina com 16, 15, 16 anos, aí arrumou problema na rua, arrumou problema com a polícia, estava usando tornozeleira eletrônica, usou tornozeleira eletrônica durante um período. Então, assim, a vida martelando ele, né? Trabalhava numa fábrica, ele trabalhava numa fábrica até os 23 anos de idade. E aí, o que ele fez? Ele trabalhava na fábrica e o futebol era como se fosse o bico. Então, assim, para ele não sair do futebol, ele continuou treinando em algum time, provavelmente pequeno, né, minúsculo time, para aceitar um cara que trabalha numa fábrica. Então, assim, uma coisa impensável, né? Você imagina no Brasil, o cara trabalha na fábrica e é atleta de um clube e joga futebol, enfim. Então, uma coisa muito difícil de acontecer, não é para qualquer pessoa, né? E aos 29 anos, ele foi campeão na Premier League no Leicester, né, um time com a camisa azul. Não sei como é que eles no português se pronuncia da mesma forma, mas se escreve Leicester. E ele foi campeão na Premier League aos 29 anos. Né? Então, assim, olha o que o cara passou, dispensado aos 16, tornozeleira eletrônica, 8ª divisão, enfim, ele não desistiu, trabalhando em fábrica, fazendo do futebol um bico, mas ele foi, até que ele foi para um time de 5ª divisão, aí depois ele conseguiu ir para um time, até que ele foi para esse time que estava na 2ª, né, o Leicester, e aí eles subiram, enfim, e o cara explodiu, né, assim, aos 29 anos de idade, depois de ter passado em fábrica, tornozeleira, dispensa, enfim. Normalmente, eu vou te falar porque eu conheço, eu tenho próximo a mim, né, o menino de 15 anos, que eu não sei se ele desistiu ou ele estava pensando em desistir, porque ele foi dispensado de um clube grande no Rio de Janeiro. Então, assim, um clube grande no Rio de Janeiro. 15 anos? 15 anos, ele foi dispensado, ele estava jogando nesse clube grande do Rio de Janeiro desde os 12, e aí aos 15, ele está com 15 ou 16 agora, eu não sei se ele parou, ou se, porque a última vez que eu falei com o irmão dele, ele estava pensando em parar, né? E porque ele foi dispensado aos 15 anos, então você vê que não é fácil, entendeu? Não é fácil. A gente tem que se colocar com a cabeça de quando você tem 15 anos, né? Então, assim, não é fácil. Normalmente desiste nessa faixa etária. Se for dispensado, desiste, porque a motivação vai lá para o subsolo, né? E aí o nosso corpo é tudo hormônio, né? A motivação é dopamina. Se você não tem os hormônios para te ajudar, fica muito difícil de fazer as coisas, entendeu? Nós somos controlados pelos hormônios. Tudo no nosso corpo é hormônio, né? Tanto que a gente vê aí o controle do doping, porque testosterona, você vira outra pessoa, entendeu? Se eu começar a aumentar a tua testosterona em 20, 30, 40%, tu vai começar a se transformar numa pessoa diferente. Então, assim, no caso, né, a dopamina, que é a motivação, tá ligado à motivação. O cara não desistiu, é muito bacana. E uma coisa interessante aqui, eu queria falar, tem a frase do Denzel Washington, né? Até anotei aqui, vou ler aqui, que eu acho é uma frase bem, assim, ela é simples, mas extremamente interessante. Ele fala, sem coragem, você não começa nada. Né? Então, se tu tem um sonho, tem um projeto,
Sem coragem você não começa, mas sem consistência você não termina. Entendeu? Ele fala isso, eu não sei se de quem ele ouviu isso, enfim, mas né, no YouTube a gente procurar, você acha ele falando isso. Sem consistência você não termina. Então, assim, esse atleta teve a consistência, dispensado, fábrica, tornozeleira eletrônica, não importa. Ele não desistiu, jogou na 8ª divisão, depois jogou na 5ª, né? Mas não desistiu. Então, assim, bacana pra caramba a história dele, serve de inspiração para as meninas, né? E vou tentar aqui colocar o vídeo dele, tá? Peço só uma gentileza aqui. Tá ok. Tá me ouvindo bem? Tô sim. Tô te ouvindo, beleza, perfeito. Então, assim, eu queria ver se dava para mostrar, né, esse lance do rapaz falando dele. Até uma coisa interessante que ele fala no vídeo, ele teve propostas depois para sair do Leicester para ganhar mais dinheiro, ele não saiu por gratidão ao clube, né, que abriu as portas para ele quando ele não era nada, nem ninguém, né? O cara que vinha da 8ª divisão, né? E aí 5ª divisão, enfim. E o clube apostou nele, ele já, né, vamos dizer assim, velho, né? Tanto que ele foi campeão depois com 29 anos. É muito bonito, acho que é um exemplo positivo para as meninas, né? Se você tem 15, 16 anos, 17 anos, você é dispensada, não significa que acabou, tá? Você é menina, você vai passar por dificuldades, mas não pode desistir do seu sonho. Não é a primeira nem a segunda que você desistir, acabou, não dá mais. Não pode ser assim, né? Então, ele é a prova disso, né? E o sonho dele, ele conseguiu com 29 anos de idade, jogar na Premier League, né? Ele como inglês, né? Pegou a seleção. Pegou a seleção, disputou a Copa do Mundo, ele disputou a Copa do Mundo, tá? Se eu não me engano, da Rússia, e jogou a Eurocopa também. Entendeu? Tudo nesse período aí. E agora ele já está praticamente, deve estar se aposentando, acho que ele já está com 40 anos, mas assim, bem bacana. O cara conseguiu, né? Quem olhava para ele, de repente, quando ele foi dispensado aos 16 ali, falou, ih, aí ele tornou-se eletrônica, ih, mas o cara conseguiu. Também, né, Igor? O que você vem dizendo aí não é só a vida vem martelando ele, né? Tipo assim, ele tinha tudo para desistir, tudo para dar errado. Tudo, tudo verdade. Para dar errado, tomando porrada atrás de porrada, e mesmo assim ele insistiu, persistiu, continuou focado. Com certeza, teve pessoas ao redor dele que ajudaram também muito em relação a isso, porque nessas horas, né, isso é fundamental, senão realmente a gente desiste. Toda a estrutura assim, familiar faz muita falta nessas horas, e ele com certeza teve também. E por isso que ele colheu esses frutos aí, né? Que ele vem colhendo. Verdade. É muito bonita a história, serve de inspiração para as meninas, e enfim. Tá ótimo, Sheila. Sim, fala. Também, né? O Cafu, que foi dispensado de vários clubes, né? Acho que foram 9. O Cafu, né? As meninas mais novas, com 14, 15 anos de idade, não vão conhecer muito bem o Cafu. Mas meninas, pesquisa lá, tá? Vai lá na ferramenta de pesquisa, no Google, enfim. Pesquisa sobre o Cafu. Ele foi dispensado em várias peneiras, né? Ele mesmo conta isso em alguns locais. Tem um vídeo dele no Instagram, ele contando. Sim, foi dispensado, enfim. Tinha tudo para desistir, né? E às vezes você, menina, você tem tudo para dar certo, só precisa de um pouquinho de disciplina, um pouquinho de cuidado aqui e ali, e às vezes fica bobeando. Tá ótimo. Tá legal. Vamos para o nosso próximo tópico.
Vamos falar da nossa... Qual é o nome dela? Mary, né? Vamos falar da Mary Luiz, né, Sheila? Luiz. Tá, ok. Então, a Mary, ela é uma ex-atleta, né? Virou treinadora, ela tem, se eu não me engano, 32 anos. Eu cheguei a pesquisar um pouquinho sobre ela, porque achei muito interessante, né? Nova ainda, né? É o quê? Desculpa. Bem nova ainda. Bem nova, ela tem 32, alguma coisa assim, agora não me lembro exatamente o número, 34, mas enfim, bem nova, né? E ela está assumindo um clube de futebol da Alemanha, né, como treinadora principal. Esse clube é o Berlim. Eu não me lembro o nome eu acho que é Union Berlin, né? É um clube da primeira divisão que joga contra Bayern Munique, Bayer Leverkusen, enfim. É um clube grande, né? Para jogar uma primeira divisão de Alemanha. E o treinador, né, saiu lá pelos motivos lá deles e ela foi colocada ali para assumir. Só tem um detalhe, né, que é um detalhe que faz uma diferença enorme. Ela é uma mulher, está entrando para a história como a primeira mulher a assumir um clube, né, uma equipe de futebol masculina, né, vai ser a treinadora-chefe, né, entre as principais ligas do mundo. É a primeira vez que isso acontece, né? Porque de repente já aconteceu numa liga, lá não sei aonde, que ninguém nunca ouviu falar, é uma história. Agora, a primeira divisão da Alemanha, a gente está falando de uma situação financeira muito grande, né? Não é qualquer investimento, não é qualquer atleta, não é qualquer clube. Então, assim, primeira divisão da Alemanha, ela, mulher, assumindo o comando, só que eles tiveram 14 jogos e só venceram 2 vezes. Então, assim, como é que fala no Brasil? Eu escutei isso uma vez, cara. Rabo de foguete. Não é isso, Sheila? É isso aí. Tem gente que fala isso, pô, um rabo de foguete. Realmente, se você parar para pensar, cara, 14 jogos, 2 vitórias, o time tem problemas, né? A gente está de longe, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. A questão não é só técnica, né? Exatamente. O que está acontecendo num time que tá com 14 jogos e 2 vitórias? É um clube de primeira divisão da Alemanha, então eles têm CT, tem estádio, tem estrutura, tem patrocínio, tem torcida. Senão não estaria na primeira divisão da Alemanha, né? Então, assim, o que está acontecendo é complicado. E ela entrou nessa, né? Foi agora, assume lá. Infelizmente, isso às vezes acontece, né, Sheila? Infelizmente, no sentido de rabo de foguete, entendeu? O ideal para ela seria a temporada vai começar a temporada daqui a 2 meses, aí ela assume. Então, assim, né, agora ela, numa condição dessa, ela está, como é que também falava? Apagando incêndio, né? Apagando incêndio. Eu trabalhei com um cara que falava trocando pneu com carro andando. É basicamente isso. Entendeu? Trocando pneu com carro andando, porque 14 jogos já se passaram, ganhou 2. Então, assim, ela está assumindo, vai tentar livrar o time do rebaixamento. Parece que ela tem 5 jogos restantes e precisa vencer pelo menos 2 para poder, né, pela matemática lá, de acordo com os empates, né, que eles tiveram, né, e 2 vitórias, dos 5 jogos restantes tem que vencer pelo menos 2
para poder ficar fora da zona do rebaixamento, né? Fico na torcida, né? Torço por ela. O que você já passou por alguma coisa parecida, Sheila, como atleta, ou na Inglaterra, ou seleção, ou enfim? Ou hoje, né, como treinadora que você é, tu já passou por alguma experiência parecida, assim, de apagar incêndio, já vivenciou, enfim? O que você pode trazer para a gente, por gentileza? Como atleta, nunca passei, não, mas hoje, como treinadora, sim. Porque o que acontece muito aqui no Brasil hoje é o clube não ter futebol feminino e chegar próximo à competição, ele pegar e te convidar para você montar uma equipe para poder jogar um campeonato carioca, um campeonato brasileiro, e não te dá tempo para nada, né? Para treinar a equipe, para nada. Eles te dão uma camisa, você vai lá e representa o clube. Então, hoje em dia, a gente lida muito com isso, né? Hoje em dia, esses dias aí, semana passada, eu recebi uma proposta de trabalho para estar assumindo Pérolas Negras, né? Daminhas da bola, Pérolas Negras, e a base deles lá já vem desde bem alguns anos, né? Eles levam bem a sério, é uma estrutura totalmente diferente, então a gente até meio que se assusta um pouco com isso, né? A gente não está acostumado a ter essa organização. Na verdade, é sempre, para nós mulheres, é sempre muito assim, né? Segura aí, se vira, dá teu jeito, se você quer dessa forma, se não quiser, a gente pega e coloca outro. E se a gente não tiver coragem, cara, de pegar e assumir, matar no peito mesmo e encarar, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. E eu te digo mais, pode ter certeza que se ela conseguir tirar o time do rebaixamento, chegar na próxima temporada, eles vão tirar ela e vão colocar um cara lá de frente. Entendeu? Porque, infelizmente, é, é isso que acontece. Então, assim, nós mulheres aqui no Brasil, principalmente, estamos muito habituadas a isso, cara. Muito mesmo. Porque é raridade. É raridade. Eu fico muito feliz em ouvir essa notícia também, que seja a primeira de muitas, né? Mas, infelizmente, tudo começa dessa forma aí, né? Se vira lá, toma aí, ó. Se quer é assim, e dá teu jeito. Sim, é verdade. Agora, tu tocou num ponto interessante, né? Ela conseguindo livrar o time do rebaixamento, né? 14 jogos, 2 vitórias e alguns empates. Ela conseguindo livrar o time do rebaixamento, pô, o certo seria ela iniciar o planejamento para a próxima temporada e fazer parte, né? Mas, exato. Mas é aquilo, né? Essas coisas aí existem para ser quebrada, entendeu? Então, assim, coincidência ou não, deve ter uns 4 episódios para trás, né? Eu compartilhei aqui minha opinião em relação a isso. Né, o que eu gostaria de ver é que o futebol feminino fosse como todas as outras profissões, as milhares de profissões que tem por aí, que o mais qualificado pegue e seja por mérito e acabou. Não tem, né? Até usei exemplo. Hoje as mulheres pilotam caça, um avião que custa, sei lá, milhões de dólares, entendeu? Hoje mulher pilota helicóptero, hoje mulher comanda Petrobras da vida, entendeu? Acabou aquela coisa de que mulher só pilota fogão, cara. Acabou isso. Exato, entendeu? Você tem Aí mulher comandando, verdade. Então, assim, esse é dessa forma que eu vejo, entendeu? Se um dia, a gente não sabe o futuro, mas, por exemplo, se um dia eu tiver um clube, eu não quero observar esse tipo de coisa como, eu vou contratar a mulher para o feminino, o homem para o masculino. Não, eu não vejo dessa forma, entendeu? Sim. Eu vejo da forma de que, como qualquer outra profissão aí, gerente de banco. Ninguém fala, gerente de banco é um banco que tem muita cliente mulher, então a gente quer uma mulher gerente. Esse banco aqui tem muito cliente homem, então a gente quer um homem como gerente. Não, isso não existe. Não existe. Gerente de banco, né?
Piloto de avião é piloto de avião, tem mulher pilotando avião, enfim, tem mulher comandando empresas aí de bilhões na Bolsa de Valores, entendeu? No mundo todo, não apenas no Brasil, tá? Tem muita mulher aí comandando empresas de bilhões de dólares, entendeu? Então é isso. É a qualificação, é a competência, sabe fazer o serviço? Sei. Então, beleza. É dessa forma que eu imagino. Espero que, né, essa mulher que está assim, quebrando uma barreira, né, na Europa, espero que ela consiga ir bem e ajude a gente a caminhar nessa direção. Sem esse tipo de discriminação, mulher, homem, mulher para cá, homem para lá. Enfim, vamos ver como é que as coisas prosseguem, mas a minha torcida é essa. Sheila, você acredita que, vamos dizer que ela continue lá, tá? E vá para a próxima temporada à frente desse time. Tu acredita que a partir daí pode surgir novos clubes pegando outras mulheres? Com certeza. Tu acha que dá para ir nessa direção? Dá sim. Só o fato dela estar começando, né? Já está se abrindo uma porta aí para gente, né? Sim, sim, sim. No Brasil também temos uma também, se eu não me engano, agora eu não me recordo o clube, não me recordo, mas temos uma também que está começando também, assumiu o masculino. Sim. Isso aí é muito importante, cara. A gente tem muitos homens que comandam o futebol feminino, por que não podemos ter mulheres comandando o masculino também? Então, é essa igualdade que nós estamos buscando, né? E eu tenho certeza que ela continuando vai abrir muitas portas, sim. Já está abrindo. Só dela ter aceitado, cara, essa pedreira aí, já foi um ato de muita coragem e está abrindo muitas portas para outras virem depois dela. Antes da gente ir para o próximo tópico, para a gente falar da seleção brasileira, né? Eu me lembrei aqui da palavra consistência de novo, porque eu dei uma pesquisada sobre ela, né? Eu não conhecia, vou ser sincero, não conhecia, né? Essa treinadora. Ela, em 2024, ela assumiu a equipe por um jogo e entrou para a história por ser a primeira mulher a assumir uma equipe, primeira divisão, liga forte, né? Alemanha, jogo oficial, e ela assumiu por um jogo porque o treinador teve alguma coisa, não sei se foi expulso, enfim. Aí ela entrou para a história nesse sentido. E você vê que, com certeza, depois o cara voltou, colocaram ela de lá de volta na posição de assistente, auxiliar, alguma coisa assim, né? Mas ela, consistência, entendeu? Consistência ali, continuou fazendo o serviço dela. Como é o serviço? Ser auxiliar, beleza. Sendo uma boa auxiliar, fazendo o serviço dela, ajudando aqui, ajudando ali, enfim. Até que, sem ela ter nenhum tipo de interferência, né, ela está ali fazendo o trabalho dela. O treinador principal foi, enfim, saiu, né, e ela está aí, vai assumir por 5 jogos. Então, de fato, ela está assumindo agora, né? Então, acho bacana também que teve uma consistência da parte dela, que ela já está lá já tem algum tempo, né, esperando a oportunidade. E é aquela questão da mentalidade também que a gente fala, né? Ela tem uma mentalidade forte, ela sabe que se ela persistir ali, ela vai chegar onde ela quer. E é isso que nossas meninas hoje têm que pensar, né? Verdade. Se você desistir, só você pode fazer por você mesmo. Não adianta, eu não posso querer por você. Se você não fizer, você não vai conseguir chegar. Verdade, verdade. Perfeito, Sheila. Vamos passar para o nosso último tópico aqui. A gente vai falar da seleção brasileira feminina, né, que está em preparação. Seleção brasileira sub-20 fez um amistoso aqui nos Estados Unidos, em Kansas, né? A gente já falou do Kansas. O Kansas agora está sendo muito falado, principalmente pelos brasileiros, pelas brasileiras, né? Pelas meninas. Você, menina, que é inteligente, fica de olho no Kansas. Já abriu um CT em Itu, São Paulo,
Então, assim, as oportunidades estão aí, entendeu? É se esforçar, correr atrás realmente, se dedicar, consistência, como a gente já falou aqui, alimentar, Ser atleta, né? Ser atleta. ser atleta, entendeu? Não fica, amanhã eu faço, amanhã eu começo a dormir cedo, amanhã eu começo a me alimentar melhor, vou parar de comer sanduíche ao invés de comer uma alimentação correta, enfim. Então, consistência. E a seleção brasileira sub-20, né, perdeu para os Estados Unidos de 2-0. Resultado normal, né, ruim, porém normal. A seleção americana é muito forte, né? Todos nós sabemos, todos nós que temos algum tipo de contato com o futebol feminino, sabemos que a seleção americana é muito forte, tem um conceito aqui muito forte de futebol feminino, enfim. Então, perdeu os 2-0, resultado normal, né? E a nossa seleção principal, né, até anotei aqui, 16 atletas que jogam fora do Brasil, tá? A seleção principal, 16 atletas jogam fora do Brasil. Jogaram contra a Coreia do Sul. Para quem não sabe, a Coreia do Sul é muito forte, tá? A Coreia do Sul não é qualquer seleção. Não, a Coreia do Sul é muito forte. E venceram por 5-1. Estava ganhando por 5-0, mas não tem jeito. Ser humano, você está ganhando de 5-0. É muito difícil manter o foco, entendeu? Nas ações, táticas, individuais e coletivas. É muito difícil você manter o foco. E aí acabou levando um gol no final. Foi até uma bobeira. Então, assim, antes de ouvir as suas palavras, Sheila, eu vou compartilhar aqui, por gentileza, só para a gente pegar os gols, né? Vamos ver os gols das nossas meninas. Jogou demais o Brasil, né, cara? Jogou Foi demais. legal mesmo, muito bom. Fico feliz, o negócio é ir para frente. Isso aí. Nossas meninas aqui. Tonight's matchup is between Brazil and South Korea. Ari Borges. And it's good! Brazil on the board. They lead 1-0. Ari Borges. Substitute Bahia. Down the left side to Caroline. Step over, left foot. Oh, and it's a goal, Brazil! Beautiful goal! Lovely combination play. Flag stays down for now. Caroline with the chip and the half volley. It's good! Brazil takes a 3-0 lead. Spectacular goal. Caroline strides to the top of the 18. Caroline with the chip, and it's good! Brazil 4, South Korea 0. Caroline cashes in. It's number 19, Maranhão. Brazil leads 5-0. Oh, miscommunication, and South Korea is going to get on the board. It's 5-1, 87th minute. Your score, Brazil 5, South Korea 1. What a performance from the Brazil women's national team. Pois é. Vamos lá, assim, deu para ver bem, você conseguiu visualizar bem as jogadas? Consegui sim. Eu achei bem interessante, né? Os gols foram gols que você vê que, né, elas buscam o passe, buscam a movimentação, buscam jogar sem bola, né? Busca a linha de passe, enfim. E aquele último gol ali, né? O que você
diante desse jogo. Eu até tinha te perguntado, né? Poxa, um jogo da seleção brasileira feminina, né? Passando na TV aberta, né? E não foi uma Copa do Mundo, foi um jogo amistoso, né? Passando numa TV aberta. Você vê que as coisas mudaram. Isso não acontecia antigamente, entendeu? Um simples amistoso, passar numa TV aberta, né? O que você pode falar para a gente em relação a esse jogo, a preparação, a Copa, essas atletas, enfim. O que você vê em relação a isso, Sheila, por gentileza? Primeiro, falando das atletas, né? Elas hoje são atletas. Hoje nós temos atletas. Lá atrás também tínhamos, né? Tem gente que fala que não teve em quem se espelhar no passado, mas eu tive muitas meninas que eu pude me espelhar, né? Elane, Marisa, Fanta, Fia, tem várias que eu posso estar dizendo aqui, que foi onde tudo começou, né? Elas que abriram portas para a gente. E hoje em dia a gente tem a Caroline, temos a Dudinha, que é uma menina nova, Ari Borges, vem jogando muito. Temos o Arthur Elias, né, que está no comando aí, fazendo um excelente trabalho. Então, assim, eu acho que a gente está numa evolução muito boa, muito boa. Estamos com uma safra excelente de jogadoras. Temos várias outras aí também disputando competições em equipes pequenas, que são muito boas jogadoras também, que daqui a pouco vão estar no cenário maior. E a gente só tem a ganhar com isso, né, cara? A Copa está chegando aí. Eu acho que nós, dessa vez, nós vamos chegar para realmente brigar pela taça, cara. Dessa vez, eu acho que a história vai ser outra. E isso acho que conta muito também com o preparo dos clubes, né? Os clubes estão dando mais suporte, as atletas estão com a mentalidade melhor. Então, assim, elas realmente estão sendo atletas hoje, chorar no começo para sorrir no final. E é isso aí. Trabalhar, treinar, você saber que tem que dormir cedo, e tudo isso está acontecendo hoje em dia. Por isso que a gente hoje está conseguindo ver um jogo de futebol feminino bem jogado, como está falando, né? As meninas jogando sem bola, aquela movimentação constante, perdeu a bola, está todo mundo atrás da linha, tentando recuperar, sabe? Não tem bola perdida. E eu acho que é muito isso que falta, cara. Porque se os clubes não tivessem essa oportunidade para as meninas poder mostrar o trabalho, eu acho que não estaria assim. E lá atrás era o que acontecia. Não tinha clube que fizesse o que os clubes estão fazendo hoje. Então, a tendência é só crescer, é só melhorar, é só começar a passar mais em TV aberta. Isso aí vai começar Isso aí está vindo numa crescente muito boa, cara. E a gente torce para que continue assim, né? Eu estava vendo na internet algumas pessoas, né, comentando lá sobre o Cristiano Ronaldo, porque... Sou fã desse cara. Eu sou fã desse cara. Sim, sim. Falando sobre o Cristiano Ronaldo, né, acredito que até alguns portugueses, né, o Gabriel hoje não está aqui com a gente, teve um probleminha, mas em breve estará de volta. Falando do Cristiano Ronaldo, porque a gente tem a Copa do Mundo, né, masculina, e o Cristiano Ronaldo já está com 40, agora eu não me lembro, 41, alguma coisa assim. Por aí. Por aí. E aí o comentário era esse, né? Até vi o José Mourinho, que é um treinador português, super consagrado, vencedor, dispensa apresentação, ele falando que sem Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa é uma seleção normal. Mas com ele muda o status, muda, entendeu? Então, assim, aí o que eu trago isso para a nossa situação aqui agora? Ano que vem é a Copa do Mundo Feminina, né? A Marta já está com 41, alguma coisa assim, não tenho certeza, mas próximo a isso. Ela joga numa liga fortíssima, que é a Liga dos Estados Unidos, tá? Então ela não joga em qualquer liga, nem joga em qualquer time, ela joga no Orlando, que é um clube fortíssimo.
A Cristiane, até a última vez que eu tive algum tipo de informação dela, ela joga no Flamengo, Sim. no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato super difícil e não é qualquer clube, é o Flamengo. Então eu fico me perguntando, será que elas estarão, assim, será que o treinador vai convocar ou será que elas têm a intenção de participar? Qual a sua opinião em relação a isso, Sheila? Desculpa a pergunta difícil, mas qual a sua opinião em relação a isso? Trazendo esse paralelo, né, que hoje é Cristiano Ronaldo, Portugal, Copa de 26, mas a gente pode fazer a mesma coisa, né, pelo de atleta, Cristiane, Marta, Brasil 2027. Cara, assim, as duas estão jogando em alto nível ainda, né? Estão muito bem. Cristiane está arrebentando aqui no Brasil, no Flamengo. A Marta dispensa comentários também, né? Está em alto nível ainda, fisicamente está muito bem. Mas, assim, a minha opinião, tá? Eu acho que a gente pode mesclar uma equipe, né, de meninas mais experientes com essas meninas novas que estão chegando agora, que também são novas, mas são experientes também, porque já jogam em ligas fortes, né? Então, assim, eu acho que a gente está num patamar realmente muito bom. Se a Marta e a Cristiane não for por opção técnica, né, eu acho que, independente delas, a gente vai estar muito bem servidas, porque a gente está com um elenco muito forte e meninas bem novas, assim, com muita experiência e muito rodadas. Então, assim, seria tecnicamente, eu não levaria, né? Porque eu acho que a gente está realmente com um patamar excelente de meninas que, né, podem chegar lá e fazer bonito, como vem fazendo agora. Mas se ele levar também, a gente vai estar bem servido igual e aí saber mesclar, né, cara? Usar a experiência com essa juventude, com essa força que a gente está tendo, força técnica, tática, até física também, né? Porque o futebol hoje em dia é muita força física e a gente tem que saber mesclar. Eu acho que o Arthur Elias ele vai saber mesclar muito bem isso. Tanto que ele está levando também a Gabi Zanotti, a atacante do Corinthians, que já tem 40 anos. E também ela tá chegando lá, ela chega na seleção e arrebenta também. Entendeu? Então, joga com as meninas. E eu acho que isso aí só vem a trazer coisas boas pra gente. E a gente vai fazer uma Copa muito boa. Vamos chegar para Pois brigar. desculpa, pode falar. Vamos chegar para brigar. Com Sim. certeza. Antes da gente fechar, né, eu acho que é importante esse detalhe, porque você, né, treinadora hoje, jogou. Em 2014, teve um zum do Ronaldinho Gaúcho, né? Vai, não vai, leva, não leva, convoca, não convoca, né? E eu penso o seguinte, eu acho que o mais difícil para a gente, cara, que trabalha como treinador, é você conseguir achar o equilíbrio, entendeu? Só a juventude não vai, entendeu? Só a juventude não vai. Você precisa de ter ali algumas lideranças, entendeu? Como, né, eu vim do exército, você tem o soldado, você tem o sargento, você tem o tenente, capitão, enfim. Num grupo você precisa ter as lideranças, entendeu? Você precisa ter hierarquias ali dentro. Mas também só atleta com idade avançada não vai. Entendeu? Porque são muitos jogos, é uma carga muito forte num período muito curto. Entendeu? Então, assim, aí é que é o desafio do treinador, né? Você conseguir não ter receita de bolo, não tem lá 2 ovos, meio litro de leite, 2 colheres de açúcar, não tem. Entendeu? Mas assim, é a dor de cabeça que todo treinador quer ter, né, cara? As meninas estão todas em alto nível, né? Estão jogando em alto rendimento, então para ele fica até mais fácil, né? É uma dor de cabeça boa. Não é qualquer treinador no mundo que tem uma dor de cabeça do tipo, leva ou não leva a Marta? Leva ou não leva a Cristiane? Né?
Porque é a mesma coisa agora. Porra, leva ou não leva o Cristiano Ronaldo, né, em 2014? Leva ou não leva Ronaldinho? Quer dizer, olha o nível dos atletas que você está, né, com dúvida. É uma dor de cabeça boa, realmente. Vamos torcer para que as coisas deem certo, né? Eu torço, né, para que o Brasil consiga, né, quem sabe, pô, ser campeão do mundo do futebol feminino. Imagina, no Brasil. Eu tô bem né? confiante, cara. Tô bem confiante. Torço para que as coisas, né, caminhem nessa direção, mas também torço para que, caso isso aconteça, que vai ser acima de sensacional, caso isso aconteça, não crie-se aquele ambiente do tipo, viu, tá tudo ótimo, é isso aí. Entendeu? Então, tipo assim, a vitória às vezes esconde muita coisa. Verdade. Entendeu? Então, assim, eu torço para que o Brasil consiga o que, pô, vai ser um marco, futebol feminino, campeão do mundo dentro do Brasil. Mas que não se esqueçam, né, que principalmente na base tem muita coisa para melhorar, tem muita atleta perdida aí sem ter as oportunidades, tem muito estado aí que o futebol feminino quase inexiste, entendeu? As meninas têm que ficar viajando, indo para São Paulo, para Rio de Janeiro, enfim. Tem muito local e tem muita menina, tem talento sendo perdido aí, entendeu? Né? Então, assim, eu torço também para que, caso venha esse título que todo mundo quer, não se esqueçam, né, as pessoas que estão no comando, que tem muita coisa que precisa ser melhorada. Né? Essa é a minha opinião. Alguma coisa em relação para fechar aí, Sheila, para fechar nosso episódio hoje? Eu acho também que esse crescimento todo aí é o que você falou, né? Ele não pode servir para esconder nada por baixo do pano, não, entendeu? A nossa realidade aqui no Brasil é outra totalmente diferente. Então, assim, as meninas, a grande maioria que está na seleção hoje joga fora do Brasil, né? Competições de alto nível. Por isso que elas estão tão bem, isso aí também ajuda demais, né? E aqui no Brasil a gente precisa melhorar cada vez mais para que as meninas que jogam aqui não precisem sair, né? Para poder estar jogando em alto nível. Exato. Jogando em alto nível aqui no Brasil. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começar a melhorar essa questão, as atletas que jogam aqui não vão precisar estar indo para fora, entendeu? Para poder estar bem, para poder chegar numa seleção. Então, acho que a gente não pode escolher, botar nada por baixo do pano. Se a gente ganhar a Copa, que a gente torce para que ganhe, com certeza. O Brasil vai brigar por isso, mas que, né, as coisas têm que ser mostradas realmente e começar a continuar, né? Continuar crescendo, como vem crescendo, continuar. Não pode porque ganhou uma Copa ou chegou numa final, achar que está bom. Porque não está. Tem muito que melhorar ainda e a gente pode melhorar, né? Exato, acho que você tocou num ponto fundamental, cara. Esse que é o X da questão. Não tem problema nenhum da atleta sair do Brasil e jogar na Espanha, Portugal, Estados Unidos, né? Igual você foi para a Inglaterra, não tem problema nenhum. O problema é fazer isso como válvula de escape para poder, entendeu? Ter o mínimo de condição financeira, o mínimo de condição laboral, o mínimo de condição profissional. Esse é que é o problema, entendeu? Então, por exemplo, quando uma menina sai da Espanha e vai jogar na Alemanha, ela não está saindo da Espanha para jogar na Alemanha porque ela está fugindo de um processo que não dá condições. Não, ela só está saindo da Espanha e indo para a Alemanha. Ela quer conhecer, aprender outro idioma, sei lá, novas experiências, entendeu? É diferente. Então, assim, por mim, se as brasileiras todas estiverem jogando fora do Brasil, beleza. O problema é por que elas estão saindo do Brasil? Porque elas querem uma nova experiência ou porque elas estão fugindo de uma condição ruim, entendeu? Esse é que é esse detalhezinho aí que eu acho que é importante, né? Tá, beleza. Sheila, muito obrigado, tá? Pela sua presença, sua experiência, seu know-how, seu background, como a gente fala no inglês, né? Você
contribuindo com as suas opiniões. A gente se vê no próximo episódio, né? As meninas, quiser mandar e-mail, tem e-mail lá no nosso canal, curte lá, compartilha. Muito obrigado mesmo, Sheila. Um abraço para você, tá? Bom domingo aí. Eu que te agradeço, meu amigo. Obrigadão aí você. E seguimos com nossas lives aí, com assuntos importantes, né? Do feminino, ajudando a fomentar aí um pouco mais. Verdade, verdade. Obrigado, Sheila. Um abraço, tá? Um abraço. Bom dia. Tchau.